Boa noite, Elias. Como vai? Espero que tudo bem. Estamos aí acompanhando já há bastante horas, desde o domingo, depois do anúncio do resultado das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, movimentos de rua, alguns deles em rodovias estaduais ou federais, de indivíduos que contestam o resultado da eleição, protestam contra a proclamação do resultado e consideram, dentre outras coisas, que o processo eleitoral foi maculado, repleto de algumas fraudes que até hoje não houve sequer uma denúncia, muito menos comprovação do ocorrido. Analistas internacionais perguntam muito aos brasileiros se essa circunstância não poderia ser configuração de crime de terrorismo, já que nos diferentes países há sim um rigor da lei contra esse tipo de ato que põe a sociedade em refém de um pequeno grupo de pessoas que insiste que, se a vontade delas não for reconhecida, elas continuarão causando prejuízo à sociedade, intimidando as pessoas no seu direito de ir e vir e até ameaçando de realizar atos ainda mais violentos. Acontece que, pela legislação brasileira, aprovada no ano de 2016, para finalmente regulamentar o artigo 5º, inciso 43 da Constituição da República, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente à época, o Michel Temer, a Lei 13.260. E nessa lei, o crime de terrorismo no Brasil é limitado a violências praticadas em razão da xenofobia, preconceitos e discriminação de raça, cor, etnia e religião, com a intenção de causar terror social, expor em perigo pessoas ou mesmo a ordem pública. Mas, por pressão inclusive da oposição à época, foi incluído um parágrafo 2º logo no artigo 1º dessa lei, para excluir o tipo quando as manifestações que causam esse terror são por motivação política, né? O interesse ou a argumentação é de uma associação que reivindica temas políticos. Então, dessa forma, fica bastante difícil configurar. Porém, o que a gente já tem bastante notícia, não só pelos vídeos que circularam pelas redes sociais, mas também pelo Ministério Público Federal, que deu notícia que ajuizou uma série de ações depois de ter identificado autoridades públicas da Polícia Rodoviária Federal e até da Polícia Federal que foram coniventes com a interrupção do trânsito, né, da circulação, portanto, em total desrespeito ao Código Brasileiro de Trânsito, que estabelece que as vias são pistas de rolamento, não podem ser fechadas. Isso configura também um crime contra a administração pública, a prevaricação, e esses estão beirando serem processados também pela sedição, que é motim, independente de ter comando direto do presidente da República ou do ministro da Justiça, é dever deles fazer cumprir o estrito texto da lei. Mas houve também decisão do Supremo Tribunal Federal, referendado pelo plenário daquela corte, para garantir o direito de ir e vir de todos os brasileiros, evitando assim o desabastecimento, evitando assim o pânico das famílias sem saber onde os seus entes queridos estão, por estarem presos, né, nas rodovias, sem conseguir chegar em casa. Também interrupção de linhas regulares, tanto de aviação quanto linhas de ônibus, né, das rodoviárias. Fato é que há também suspeita e potencial acusação de outros tipos de crime, por exemplo, contra as instituições democráticas, sem contar aquela investigação contínua sobre as fake news para perturbar o processo eleitoral, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, em especial para aqueles que estimulam e financiam esse tipo de movimento. A situação é bastante tensa e muito coerente com aquilo que a gente comentou semana passada sobre o espectro político. E o que a gente vê claramente aí, um movimento de extrema direita que acredita que ignorar as ordens das instituições e também violar as leis é legítimo para fazer alcançar o seu próprio interesse. O presidente Jair Bolsonaro, na tarde de hoje, fez um brevíssimo exposto da situação, mas não repreendeu como um todo essa medida e só reafirmou aquilo que a mídia internacional
não tem problema nenhum de afirmar, mas dentro do Brasil houve bastante reticência, que ele é uma pessoa de extrema-direita. Há muito tempo ele faz discursos questionando a autoridade de outros poderes, considerando que existe liberdade absoluta, dentre elas, para ofender outras pessoas, prejudicar o interesse alheio, inclusive o interesse de bem comum, e que, portanto, a lei não é aplicável desde que esteja do seu lado. Ele até usa uma expressão cidadãos de bem, como se nunca pudessem estar praticando ilícito e serem responsabilizados pelos seus atos. E os seguidores mais fanáticos estão seguindo o exemplo dele, imaginando que não será aplicado a eles qualquer pena, e eu espero que não haja nenhuma anistia, nenhuma conversa de anistia no Congresso Nacional, e que as autoridades competentes, Polícia Judiciária, Polícia Federal ou Polícia Civil, abram os respectivos inquéritos, Ministério Público ajuize as competentes ações e as pessoas acusadas, com a plenitude de defesa, contraditório, meios de prova e de recursos, se defendam, mas, se forem condenadas, cumpram o rigor previsto da lei por causarem tamanha instabilidade e terror à nossa sociedade.